Bem-vindos ao Jessica Talk Pod, o segundo episódio agora deste novo formato. Vocês viram no último episódio o testemunho de Mário Spencer, que veio falar da sua transformação, de como é que ele se converteu em Cristo e veio dar a sua opinião também sobre os textos bíblicos e sobre o que é o cristianismo para ele, como é que ele vê o cristianismo. Para quem estiver interessado, não hesitem em ir ao canal YouTube ou ao Substack para verem o episódio inteiro com o testemunho do Mário. E hoje eu tenho o enorme prazer, a honra de receber um escritor que escreveu um livro que se chama 1985. E ele diz no seu livro que é uma distopia espiritual. Quer dizer, é um bocadinho. Eu não li o livro todo, mas para aquilo que eu percebi, fala muito sobre a nossa sociedade hoje em dia, sobre as conversas entre as pessoas, sobre a compreensão que uns têm e outros têm e as divergências de opinião. Pronto, mas nós vamos falar disso tudo com o autor que eu tenho a honra de receber, que é Fábio Nobre. Olá, Fábio, como é que tu estás? Olá, olá, tudo bem? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É com grande prazer que estou aqui no teu segundo episódio. Eu estou bem, estou feliz, por estar aqui contigo e estou em pleno processo também de promoção deste livro. Aliás, este ano eu tirei-o para isso. Irei apresentá-lo no Brasil, estarei na Bienal de São Paulo, que, se não me engano, é o maior evento literário. Se não é o maior, está no top dos maiores eventos literários do Brasil. Também conto estar na Feira do Livro de Lisboa e do Porto. Portanto, tenho aqui algumas coisas a acontecer este ano. E também acabo por estar num processo muito parecido ao do teu primeiro convidado, não é? Uma conversão, Exato. talvez. Pode ser a palavra, eu Foi gosto aquilo de. que nos fez conhecer, aliás. Sim, sim, tu chegaste através do vídeo, né? Do vídeo que eu Exato. partilhei, Do teu testemunho. em que digo, dou a conhecer que aceitei Cristo como meu Salvador, e isso veio também já no culminar de um caminho espiritual que tem vindo a ser feito, e a verdade é que tem tido, foi há pouco tempo, foi há relativamente pouco tempo, mas tem tido transformações muito, muito profundas. Este livro foi escrito antes desse momento, mas já é um livro que aponta para aí. Já é um livro que aponta muito para aí. O título, eu tenho aqui em forma física, 1985 é um título que comunica, como as pessoas muitas saberão, com o livro 1984, escrito pelo George Orwell, em 48. Ele lançou em 48, trocou os últimos algarismos, ficou um livro de culto, porque é um livro que fala do autoritarismo e do controle total, por Era parte um da sociedade. visionário. Era Era um um... visionário. Aliás, meu irmão diz que esse livro devia ser proibido porque parece que foi um manual de instruções, para os governos desde então, para o poder desde então. Olha, eu nunca Ah, tinha pensado nisso assim. sim, e é um livro que me marcou muito. E de forma mais ou menos natural, também fruto de muitas conversas que tive com o meu irmão. O meu irmão é mais novo que eu, tem 31, eu tenho 37, mas fomos tendo e ainda continuamos a ter muitas conversas ao longo de anos. E, na verdade, o título foi uma ideia dele, mesmo antes de eu saber que poderia ser um livro, que ele disse que um grande livro seria o 1985. E isso ficou, e depois comecei a arranjar espaço para perceber que realmente haveria aí qualquer coisa. O que é o 85? O 85 é parte dos dias atuais. E o que são os dias atuais? São dias de grande controle digital, apesar de nós não. Ou melhor, mais do que controle, vigilância. Vigilância Exato. digital, em que nós, por intermédio, por exemplo, do aparelho ao qual eu estou a gravar, que me acompanha para todo lado quase, né? Damos todas as informações a empresas altamente centralizadas e com muito poder, não é? Exato. Portanto, esse caminho do algoritmo que tem influenciado
muito a sociedade, mais do que aquilo que nós conseguimos perceber, e está a transformar a sociedade de uma forma muito profunda. Nós estamos em cima disso, então até fica difícil perceber qual o nível de profundidade. E, ao mesmo tempo, daí a questão da distopia, por um lado, e espiritual, por outro, ao mesmo tempo está a fazer pessoas irem para o único sítio que se calhar que ainda não tinham ido, que é dentro de si próprios. E conseguir perceber, de certa forma, a ilusão de tudo isto. É muito interessante, estavas a dizer que o teu o teu primeiro convidado, falou um bocadinho da sua experiência com o cristianismo e tem algumas interpretações da palavra Muito sagrada. dele vai ser assim, para quem não viu ainda a entrevista, há partes. Há partes mesmo muito fortes que podem impactar pessoas tanto a nível positivo como negativo, Negativo. mas é a opinião dele, é a forma como ele vê as coisas e como eu te estava a dizer ainda há um bocado no meu podcast, não há censura, não, é a liberdade de expressão, as pessoas dizem aquilo que sentem, são como são e quem aceita, aceita, quem não aceita, Claro, paciência, está a ver? claro, claro. Sim. Mas assim, eu estava-te a dizer que algo que eu tenho vindo a perceber e que eu acho que tem muito poder, e na verdade eu estou a ler a palavra, não cheguei a esse último livro, estou quase, que é o do Apocalipse, mas Apocalipse vem do grego e vem de véu, de levantar o véu, a ideia de levantar o véu ou deixar cair o véu. E eu acho que realmente esse véu é o véu da ilusão, o véu da mentira. E eu acho que é isso que estamos a viver também. Ao mesmo tempo, Completamente. ao mesmo tempo em que parece que as paredes se estão a estreitar e que as liberdades estão a desaparecer a um ritmo mais acelerado do que nunca, ao mesmo tempo que isso é verdade também que o véu está a cair e há mais pessoas a conseguir ver para além de todas estas camadas de mentira e de ilusão. Eu não me arrogo a dizer que sei o que é a verdade, mas arrogo-me a dizer que consigo ver cada vez melhor o que não é verdade, sabes? Claro. E o meu livro espero que seja também um contributo e de algum feedback que eu tenho recebido, creio que até tem sido um contributo para esse abanar, para esse questionamento, para ajudar a esse questionamento das pessoas, porque nós vivemos numa altura em que o sistema já não dá resposta, se é que alguma vez deu, mas já não dá resposta. Porquê? Porque antes, vá lá, mesmo que não soubéssemos a verdade, ao menos ainda parecia que estávamos mais ou menos confortáveis, porque, enfim, tínhamos dinheiro suficiente, ou tínhamos alguns propósitos suficientes como comprar uma casa, ou criar uma família, ou o que seja. Isso agora parece tudo cada vez mais impossível. Não é? Portanto, até essas promessas, que eram as promessas do sistema de nasce, estuda, trabalha Família. a vida toda, mas traz uma família, traz uma casa, traz, né? Traz as férias um mês por ano, o que seja. Até isso já não, já começa a cair. Muito, aliás, eu até acho que até muito pelo contrário, eu acho que há coisas que estão a começar a ser aceitas e implementadas no Uhum. sistema que está a fazer o efeito contrário, que está a destruir essa visão da família, da estabilidade Sim, familiar, sim, sim, uh, sim, sim, sim. porque, e agora vou ser muito direta, e vai ser agora que muita gente vai desligar, mas, por exemplo, esta coisa do aborto, esta coisa de tudo o que é transgénico, isso faz com que haja cada vez menos nascença. E quer dizer, cada vez menos aquele padrão de família Sim, sim, sim. tradicional. O padrão de família tradicional, sem dúvida, que Exato. há cada vez Pronto. menos. Há cada vez menos. E então eu acho que conforme eu vou vendo as leis que vão sendo votadas, os direitos que as pessoas vão tendo, a forma como a sociedade, o mundo está a mudar, até o mundo político está-se a transformar para uma direção onde vai haver cada vez menos nascenças, onde vai haver cada vez mais pessoas sozinhas, cada vez essa cena também da liberdade sexual hoje em dia. As pessoas já não sentem a necessidade de estar numa relação estável com ninguém, porque hoje dormem com um, amanhã dormem com outro, Sim, ou sim, com sim, outra. sim.
uhum, uhum. e aquela coisa de porque é que eu me vou estar a prender com alguém se eu posso ter um Sim, sim. buffet onde eu posso escolher quem me apetece e quer, é essa mentalidade moderna, e isso faz com que a família tradicional, as nascenças vão acabar cada vez mais, vão diminuir cada vez mais, e o que para mim também faz parte de um plano de despopularização do mundo. Uh, Eles Do mundo tentaram, não sei, do Ocidente parece-me que sim, porque do sim, mundo do eu Ocidente, sim, não sei se o mundo muçulmano ou o exato. mundo africano está a ter menos filhos, não tenho essa certeza. Agora, no Ocidente, sim, no Ocidente parece-me ser o único sítio onde há mulheres que dizem que têm medo de ser mães por causa do estado do mundo. Fora daqui não vejo as pessoas com esse medo, ou pelo menos não chega até mim. Portanto, eu diria que sim, diria que essa narrativa está a ser muito direcionada para o Ocidente e já vi muitas teorias, uma das quais, por exemplo, é que aqui o mercado é muito caro, o mercado de trabalho. Portanto, já não interessa tanto ter pessoas que custam tão caro, quando há outras pessoas que custam mais barato. Porque, quer queiramos, quer não, nós sabemos que o lucro é um dos, ou o fator principal neste mundo material, né? Neste mundo material. E portanto pode ser por aí, pode ser por muitos outros caminhos. A verdade é que eu vejo por mim, pelos meus amigos, estão a nascer muito menos crianças, está a haver muitos menos nascimentos. Também porque as condições não estão tão fáceis, porque o dinheiro, As relações também não estão, as relações são mais também. Olha, eu, complicadas. eu decidi há pouco tempo, e é muito recente também ainda, portanto, enfim, vale o que vale, mas acho que é importante dizer, então vou deixar dito. Não tenciono ter sexo antes do casamento. É algo que tem crescido dentro de mim, sinceramente. E eu tive há pouco tempo um momento muito intenso. Eu fui ter com a minha ex-namorada a Cabo Verde. Ela é do Sal, ela nasceu lá, mas veio quando tinha 3 anos. E nós tivemos 6 anos juntos e separámos há 4. Mas começámos um momento de reaproximação. E eu fui ter com ela ao Sal. Ela nunca lá tinha ido desde que saiu. Foi muito especial porque foi também no aniversário dela. E disse-lhe isso. Disse-lhe que não estava a pensar ter sexo do casamento e ela fiquei muito feliz por ver que ela percebeu e concordou. Porque eu sei que essa ideia pode ser uma ideia louca, mas É mais uma louco. raridade hoje em dia, É, é mas sabes que a mal rara. banalização do sexo Exato, é muito mal. É ah, muito mal e mesmo. Aliás, o meu problema de saúde está ligado um bocadinho a esse tópico, que eu vou um dia fazer um vídeo especial para dar o meu testemunho, que eu sei que é isso uhum, que uhum, Jesus uhum, também quer que eu faça. Eu uhum, lá está, só uhum, estou à espera de ter os últimos resultados. uhum. E vou alertar e quero alertar o máximo de mulheres possíveis, porque a banalização do sexo não só é mau a nível moral, como porque quer a gente queira, quer a gente não queira admitir, impacta-nos bastante a nível moral, emocional e psicológico Sem também. dúvida. Sobretudo as mulheres, ainda mais impactadas do que os homens. Completamente. E muitas mulheres dizem, eu aceito uma Uhum, relação não assumida, mas no fundo, magoa. Magoa uhum. imenso e atrai doenças que mesmo com proteção a gente Sim, pode sim, apanhar. sim, E, sim. e lá está, quando as coisas às vezes são feitas, por exemplo, quando a gente diz, não ter sexo fora do casamento ou fora pelo menos do seu casal estável, né? Uma pessoa com quem Uhum. tu queres passar a tua vida, uh, também, também é para, não é só uma coisa antiquada porque muita gente diz, tu és antiquada, pronto, és boring, até homens tipo muito mais velhos que eu, nos 60 Sim, anos, sim, estás a sim, ver? sim, 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 Normalmente eu pensava que eram mais tradicionais, mas pronto, e sim, não sim. é uma questão de ser antiquada, é uma questão também de proteção. A É proteção da família e proteção da... proteção física, emocional, espiritual, sem dúvida. Completamente. Mas eu percebo também que no fundo, é uma tentativa de preencher algo, né? Essa necessidade desse relacionamento carnal.
indiscriminado, né? Que quase todos nós passamos por isso, eventualmente. E é sem dúvida uma necessidade de preenchimento de algo, né? E isso a par e passo com a banalização e profanação do que é o sexo, porque repara, o sexo é energia e é um momento a partir do qual do dois se faz três, não é? Portanto, Exato. é a ligação a partir da qual há nova vida a ser gerada. Portanto, isso, claro que tem muito poder. E é claro que é aí que tem que se atacar, não é? Então, o que é que se faz? Como não se pode proibir, que era, por acaso, no 84, do Orwell, era muito uma tentativa de proibição do sexo. Mas como isso não é possível, também não é possível proibir comer, dormir, coisas, enfim, biológicas. A proibição do sexo não é possível, então faz a segunda coisa que é possível, que é desacralizá-lo, Exato. profaná-lo, banalizá-lo. Não é? E como é que isso faz? Faz nos homens com o porno e faz nas mulheres com essa, não, agora vocês podem ser iguais aos homens, sexo livre, liberalização do sexo, que traz, que parece uma conquista, no primeiro momento parece uma conquista, e num segundo momento, ou num terceiro momento. Só que depois Completamente. também depois repara como é que a nossa psicologia é. Depois também há muitas mulheres que não conseguem admitir que não é uma conquista, porque como durante tantos anos defenderam uma certa posição ou tiveram determinados comportamentos, mesmo que um pouquinho mais tarde se apercebam que há coisas que não fazem sentido, é muito difícil admitir, porque entretanto já foi posta ali muita energia e muito. Então a máquina sabe disto e é disto que se alimenta, sabes? Ahm, Há uma frase que eu gosto de atirá-la para discutir, porque eu acho que tem algum fundamento, que é a mulher é a guardiã do sexo e o homem é o guardião da relação. Se a mulher não guarda o sexo, o homem não guarda a relação, sabes? Verdade. Exato, Uh, completamente. e parece-me que isto estou disposto a discutir, mas parece mais ou menos óbvio de algum ponto de vista também, sabes? Então, Exato. se para o homem é tão fácil ter sexo, o que é que se vai comprometer com uma mulher? Exato. Não é? Quando o homem não está conectado ao seu mais profundo e divino masculino, mas que são coisas também, de alguma forma, difíceis de discutir em alguns círculos, porque as pessoas levam logo para o lado pessoal e não conseguem discutir o assunto, porque já está tudo, há tantos gatilhos em todo o lado, não é? É que tu estavas a dizer há bocado que parece ser difícil conversar abertamente, não é? E isso é. É Aliás, cansativo. o motivo pelo qual enfim, tu chegaste até a mim, antes de ser por o vídeo que foi porque eu tive um vídeo muito viral. Exatamente, porque fui ao Brasil e falei do que, enfim, do que senti e do que vi. E claro que a parte que ficou viral foi eu ter dito que vi muitos viados em Copacabana. Hoje trocaria a palavra, não usaria a palavra viados, que eu não sabia que tinha esse pendor ofensivo, porque eu sempre achei alguma graça e pensava que seria tão normal como gays, mas não mudaria nada além disso, porque realmente vi muitos. E não é dizer que é bom ou mau, pá, pois, eu tenho a minha opinião, eu acho que a, a homossexualidade e outros comportamentos sexuais humanos não são só de nascença, têm uma grande componente cultural. Ninguém me convence que não tem uma grande componente cultural. Não é atacar as pessoas, não é dizer que as pessoas não merecem todo o amor e compreensão, porque merecem, mas parece-me ter uma componente cultural exatamente também originada do mesmo sítio que pretende atacar a família tradicional e que pretende enfraquecer esse núcleo tão forte, não é? Porquê? Porque para implementar algo, nós temos que enfraquecer quem é que pode apresentar maior resistência. Quem é que pode? Homens, ok. Então temos que desmotivá-los. Como é que os desmotivamos? Enfim, tornando-los viciados em pornografia, tornando-los desmotivados por não terem uma família, porque um homem que tem uma família para proteger é capaz de tudo. Não é? Um homem que não tem nada disso, que vive só refém dos seus próprios desejos, sabes? E não só, e direcionando as mulheres para um feminismo, não um feminismo tipo só defender os direitos da mulher e só a mulher, mas infelizmente, porque há dois tipos de feminismo hoje em dia. Há aquele feminismo que é a mulher, que defende a mulher em geral e os seus direitos e a mulher
a mãe de família, estás a ver? Aquela coisa mais tradicional, como o grupo Nemesis na França, por exemplo, e há a outra vertente do feminismo que é fazer com que as mulheres detestam os homens e queiram mandar nos homens e aquela coisa dos homens são todos iguais, os homens são todos Uhum. machistas, quando não é verdade. É assim, cada pessoa, as pessoas não são todas iguais, nós somos todos diferentes, não é porque a pessoa X nos fez mal ou praticou violência doméstica, que todos os homens são iguais. Eu nunca consegui pensar assim dessa maneira, eu penso sempre, não, nós somos todos diferentes, eu não vou fazer pagar uma pessoa que seja boa pessoa por causa daquilo que uma má pessoa me fez no passado. Claro. Isso não faz sentido nenhum. Mas tens uma parte também da sociedade que está a virar as feministas muito para esse lado, para aquela coisa de ai, os homens são todos uns filhos, uns cabrões e os Ou homens são todos no machistas. mínimo, no mínimo é isso que o algoritmo empurra, sobretudo. Não sei qual é a percentagem de Bom, mulheres que pensa isso ou não, não posso ser e que eu saiba, não quero mas fazer é parte isso. dessa vertente, por exemplo, eu não faço Pois, parte dessa vertente que pensa que os homens são todos maus. Isso. Não, sim, sim. aliás, quer a gente queira admitir, quer não, mas Deus, quando concebeu o homem e a mulher, concebeu o homem de uma forma específica, a mulher de uma forma específica. E nós nunca vamos conseguir ser iguais aos homens, e o homem nunca vai conseguir ser igual à mulher. Claro. Tirem isso da cabeça. Por E cada isso, um entrega coisas específicas, não é? E nós somos, é por isso que somos uma equipa, não é? exatamente, Ah, o homem e a mulher, quando Deus criou o homem e a mulher, porque eu acredito na criação, pronto, enquanto cristã, claro que acredito na criação de Deus, né? Na- Mais do que noutras teorias. ah, o homem e a mulher formam um equilíbrio. E para formar um equilíbrio, tu não podes, os dois não podem ser completamente iguais e terem os dois completamente a mesma força e terem os dois completamente. Não dá. Fisicamente somos diferentes. O homem é diferente da mulher, mesmo aqueles que queiram mudar de sexo, têm que me pôr na cabeça que a nossa biologia normal, um homem nunca vai ser igual a uma mulher nunca vai ser igual a um homem. A nível energético, a nível hormonal, a nível mental, tudo. E por sermos diferentes, como tu disseste há um bocado, fazemos uma equipa. Por o homem ser diferente da mulher, formam um equilíbrio. É assim, é o que deveria, né? sim, 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 sim. E esta coisa daquele feminismo extremo de eu tenho amigas que dizem claramente que não querem nunca mais nenhum homem na vida delas e não sei o quê. Ah, se Pá, dizem isso, é, se dizem isso, estão bem encaminhadas para uma vida de infelicidade, mas não não, é? mas para elas, é como tu disseste ainda há um bocado, para elas é uma conquista. Hum, É porque há uma coisa é a gente lutar pelos direitos. É verdade que as mulheres antigamente eram muito espancadas, é verdade que as sem mulheres dúvida. antigamente Antiga, não podiam votar, ainda e em continuam a ser, ainda, infelizmente, e em isso é verdade. certos países ainda continua. Países assim, faz completamente sentido também lutar pelos direitos, lutar contra a violência contra a mulher e etc. E eu isso estou inteiramente de acordo com isso. Agora, essa coisa mesmo do ódio contra o homem, ou a mulher querer ficar por cima do homem, em vez de pensar, não, nós fazemos uma equipa, vamos tentar nos consertar, vamos tentar ver quais é que são as mais-valias de um e mais-valia do outro e tentar pôr isso junto Hum, e trabalhar juntos para formar um equilíbrio. Não é aquela coisa de, não, um quer mandar no outro e o outro quer mandar no outro, e é isso também que estraga muitas relações hoje em dia, é aquela coisa de tu pertences-me, então tens que fazer aquilo que eu te digo e vice-versa, estás a ver? E em vez de pensar, não, a gente não pertence a ninguém, somos duas pessoas que estamos juntos, estamos a tentar criar uma estabilidade, construir algo de forma equilibrada e entender-se um ao outro e não tentar mandar um no outro ou ficar por cima um do outro e lá está, a sociedade está muito também a levar para aquela coisa de a mulher agora é que manda no homem, está a ver? E sim, isso faz-me um bocado estranho. Mas bom, vamos vir sim, sim. agora ao teu livro.
que eu tenho aqui algumas partes que eu queria ver contigo. Diz-me. Num testemunho, no prefácio do Adam, ele diz: Este é também um livro híbrido, criado por mãos humanas e com auxílio de inteligência artificial. Isto quer dizer, tu usaste inteligência artificial para te ajudar a Esse, escrever? sim, esse prefácio que estás a ler é de inteligência artificial. O Adam é a personagem que, no contexto do livro, tu vais perceber que Altamente. desculpa, é um acrónimo para Autonomous Decentralized Algorithmic Manager, Adam. Ok, Ah, e no livro o Adam vai ser uma personagem no mesmo sentido em que tu falas com um LLM, né? O ChatGPT ou o Grok ou o que seja. É também nesse sentido que o Wilson, já disse qual é a personagem, vai falar com a inteligência artificial. E isto aconteceu mesmo, posso explicar como. Eu coloquei o livro no ChatGPT para ele me ajudar a detectar pequenas gralhas. E depois fui-lhe também pedindo uma interpretação de cada capítulo e tal. E eu fiquei surpreendido com as interpretações que ele foi dando. E isso deixou-me com o pulgar atrás da orelha. Então, a partir de um certo momento, eu disse-lhe: Ok, então agora faz-te conta que tu és tu próprio e eu sou o Wilson e vou-te fazer perguntas e tu vais responder tendo em conta o contexto do livro. E assim foi. E ainda não chegaste lá, mas quando chegares, essa parte, quando vires o Wilson a falar com a inteligência artificial, foi mesmo uh, este roleplay que eu fiz. Porquê? Porque eu acho que do ponto de vista mais profundo, a inteligência artificial, nós, a um ponto de vista mais superficial, podemos dizer que é um perigo porque vai roubar empregos, ou é um perigo porque nos vai controlar, ou isto ou aquilo. Mas eu acho que o nível mais profundo, a inteligência artificial vai servir de reflexo para quem nós somos. Porque foi alimentada por nós, não. com todo, Exato. com todo o conteúdo, com todo. Uh, e se for algo tão poderoso como dizem que é, em breve escapará de qualquer tipo de mãos humanas. Ou melhor, vai escapar a qualquer possibilidade de controle humano. Não é? Porque Isso supostamente. não te assusta um bocadinho? Uh, assustava antes de ter descoberto Cristo. Agora não. Ah, Agora não. Um, mas eu acho que há um papel espiritual muito grande na inteligência artificial, atenção. Eu sei que há muitas correntes religiosas que veem a inteligência artificial como terrível. Eu não a vejo como terrível, eu vejo-a como neutra. E vejo-a como este papel de reflexo. Este papel de reflexo vai-te mostrar a ti. Portanto, se tiveres pavor, vai-te mostrar pavor. Se tiveres maldade, vai-te mostrar maldade. Se tiveres curiosidade, vai-te devolver isso também. É quase como se fosse uma câmara de eco. E eu acho que isso pode ser muito poderoso enquanto reflexo de quem somos. Como é que é utilizado, isso depois é outra conversa. Não é? Portanto, eu, exato. eu neste livro faço esse jogo. Faço esse jogo e o principal ângulo a partir do qual o livro se vai desenvolver, e tu se já leste umas páginas, rapidamente percebes, é a comercialização dos chips neuronais, à la Elon Musk. Exato. Ok? Portanto, esses chips começam a ser comercializados e ficando disponíveis para a população. E depois é o que é que vai acontecendo? Se as pessoas aceitam logo, se não aceitam, se querem colocar, se não querem colocar, o que é que isso depois significa? Um, por um lado é isto, por outro lado eu visito muito o mundo interior do Wilson. Não tanto a ação propriamente dita, mas aquilo que lhe passa pelo espírito e aquilo que lhe passa pela mente. Portanto, são duas viagens, é quase uma viagem exterior e uma viagem interior. Um, porque uma obra que eu pretendi que fosse também muito para ecoar no leitor. É uma obra que no fundo eu só considero que esteja terminada depois de lida. E nesse sentido, eu tenho tido um feedback muito positivo, tem sido muito bom, tenho ouvido coisas muito boas e, de certa forma não me surpreende porque não é que o livro seja genial, não sei se é um livro genial, mas é um livro muito autêntico. E eu É. creio que é isso que estamos à procura hoje em dia, sabes? Autenticidade. Aliás, eu aviso já, é assim, eu vou pôr o link.
para as pessoas poderem ir comprar o livro. O livro existe em forma física e existe em forma digital. Isso. Um, e eu aviso já as Em pessoas. 1985.pt, digo já, depois deixas o link. Exato, eu deixo o link, eu vou deixar o link para a tua página no Uhum. Instagram, também para as pessoas te seguirem e seguirem as tuas atualidades, mas aviso já as pessoas, se vocês começarem a ler este livro, leiam o livro quando têm tempo, porque vocês vão mergulhar aqui dentro e não vão querer parar. Eu tive que parar e estava mesmo tipo, não, eu não quero parar de ler, eu quero continuar. E olha que eu sou uma pessoa que mesmo assim, para que um livro consiga cativar assim a minha atenção e eu ficar mesmo mergulhada, é preciso ser mesmo muito bom. E este Então, conseguiu, tem conseguido, é isso? conseguiu completamente. Ok. Aliás, eu ainda não acabei, infelizmente, mas eu acho que mal a gente acaba a Vais entrevista, eu voltar vou a ele. continuar a ler. Top, top. Al- Aliás, é assim, o Wilson é um personagem fantástico. Até eu disse ainda há um bocado há partes que eu fico tipo, eu compreendo tão bem, porque, sobretudo a parte de onde ele está à mesa com os pais, Uhum, uhum, parece que me estava a ver com os meus pais. uhum. Aquela coisa de é sempre a mesma coisa, lá vens tu com as tuas cenas, Sim, sim. aquele sentimento de não seres entendido. Por isso é que quando os dossiês do Epstein saíram, para mim foi uma vitória para eu poder dizer, estás a ver? Afinal, Pois, pois, aquilo que eu pois. dizia, lá Epá, está, e olha, aí é aquele momento a partir do qual, se as pessoas não percebem que nós estamos numa luta espiritual completamente. que soltar esses ficheiros foi uma prova óbvia de que estamos numa luta espiritual, se as pessoas não percebem com isso, acho que já não vão perceber com mais nada, sabes? Se E o isso não Wilson torna óbvio, observa, diz, desculpa, 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 diz. termina, termina, termina. Não, estou a dizer, o Wilson observa, uma coisa que eu gosto muito nele é ele observa muitas pessoas ao redor dele, e compara aquilo que ele está a observar com a mente dele também. Uhum, uhum, uhum. ah, e lá está, é verdade que uma pessoa, quando é como o Wilson, como a gente estava. Aliás, eu sublinhei aqui uma frase que é: não conhecia a verdade, mas isso não o impedia de ver a mentira, que era isso que eu estava-te a dizer ainda há um bocado, aquela coisa de, mesmo que a gente queira ver as coisas, mesmo que o Wilson quisesse ver as coisas como as pessoas normais ao redor dele, ele não consegue, não é capaz. E então isso cria, mesmo quando a gente estamos com outras pessoas, isso cria um sentimento de solidão enorme Sim, também. E é isso que eu sinto nele. Ele, mesmo quando está rodeado de gente, ele sente-se sempre sozinho, porque sim, as pessoas estão sempre, lá estás tu, ou ele não é compreendido, ele não é entendido, e ele não é entendido, mas ele também não consegue ver as coisas de uma forma diferente, porque é ele, porque é, sim. porque lá está, ele não consegue não ver a mentira, ele não consegue não ler entre as linhas. E por muito que ele quisesse, que é exatamente o que esta frase quer dizer, a experiência do Wilson para pessoas que têm que têm estão a passar por a mesma coisa que ele, este livro vai ajudar imenso. Eu também, Porque obrigado por essas palavras, minha querida. É um pouquinho a minha esperança, porque vai ajudar imenso. é o que eu te estava a dizer, foi um livro escrito com vulnerabilidade. O Wilson é sobretudo eu e o meu irmão, muito o que nós dois somos, sabes? Ahm, Há pessoas que nos possam conhecer mais proximamente, de forma mais íntima, certeza que identificam momentos em que o Wilson é o Fábio, em outros momentos em que o Wilson é o meu irmão, o Rafael, em momentos que parece que é os dois, porque é verdade que é muito, não sendo um nem outro, é muito inspirado. Eu até tive uma conhecida que depois de ler me disse que amou e que disse que até mudou a forma dela ver a literatura, no sentido em que ela sempre achou que havia uma distinção entre o autor e a obra, e que depois de ler este livro ela vai ter que ponderar novamente isso, porque a fez questionar muito, porque ela percebeu, atenção, não é que ela me conhecesse assim tão bem, porque não conhecia, mas que percebeu que era um livro muito pessoal e muito íntimo, sabes? Pois eu Então, ia ser uma das minhas perguntas, aliás. ok.
Pronto. As minhas perguntas. É muito pessoal e muito íntimo. Sim, sim. E, Porque, e, hum, e, aliás, ele diz aqui: é preciso coragem para sair da hipnose em que estamos, continuamente iludidos pelo ruído das notícias que não informam e das distrações que não distraem da vida, que nos distraem da vida, desculpa. uhum, sim, E é verdade, hoje em dia, ser como o Wilson é preciso ser corajoso. é, Porque ele não tem medo é assim, ele vê as coisas e mesmo que as pessoas o critiquem, mesmo que tenham o mundo todo contra ele não vai ser hipócrita, não vai mentir, não vai fugir daquilo que ele diz as coisas como pensa, e no mundo que vivemos, na sociedade que vivemos, isso é muito corajoso e é é. cansativo. E cada um de nós acaba por ser convocado para tomar essa decisão, em que vais participar da tua verdade e sofrer as consequências disso, ou vais continuar na mentira e sofrer as consequências disso. Escolhe, não é? É. Eu, há uma frase que não é minha e há uma que é minha, que eu vou partilhar agora. A que não é minha, que eu gosto muito, diz que o caminho para o inferno parece com o céu e o caminho para o céu parece com o inferno. Completamente. Essa frase é Mas isso é um incrível, cristão é que vai perceber isso. incrível. E a outra, que é, que é sobre sofrer, que é quando a dor de não mudar começa a doer mais do que a dor de mudar, tu mudas. Porque é sempre entre duas dores. A de mudar ou de não mudar. Né? A do conforto ou de sair do conforto. E Exato. quando a dor de ficar no conforto dói mais do que a de sair, nós saímos. Aliás, a frase que eu sublinhei aqui explica-me que o que mais desejo é estar errado, que sejam tudo macaquinhos na minha cabeça e que as pessoas com poder estejam realmente a fazer o melhor em prol da humanidade. Tipo, lá está, ele até desejava que não fossem macaquinhos na cabeça dele e que fosse Sim, mesmo tudo verdade sim, sim. é como tu dizes, tu tens que sair do conforto completamente. E uma das coisas cruciais, que é um dos pontos mais importantes do livro, é efetivamente essa história do chip. Tu dizes que escreveste este livro antes de te converteres em Cristo. Antes de aceitar Cristo E como meu ainda não Salvador, chegaste sim. ao Apocalipse. Mas acredita, olha, isto é a prova que Jesus já estava a A falar operar. contigo e que Sim, 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 o Espírito sim, Santo já estava em ti, sim, sim, porque sim. Eu até, o Apocalipse fala exatamente daquilo que tu falas neste livro. sim, sim. Eu Tu, até quando quero. leres o Apocalipse, tu vais ver o chip. Pois, repara, estou na segunda epístola de São Pedro, portanto estou muito próximo, muito, muito próximo de ir para Apocalipse. Falta-me talvez um dia, porque eu tenho lido todos os dias. Mas olha, vai à página 94. Espera aí. Consegues ir no. Eu creio que o e-book seja exatamente igual ao livro físico. Sim, acho que sim. Deixa-me só. Mais coisa, menos coisa, porque é capaz de ter uma mudançazita ou outra, mas 94, sim. não te aparece aí um versículo do Evangelho de Lucas? Uh, Vê tipo entre 93 e 95, então. Que está separado, está mesmo uma porçãozinha de texto separada. hum, Tem aqui uma coisa de Cristo. É aquela que é. Ah, sim, está aqui. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. É, portanto, nesta altura eu já tinha lido os Evangelhos. E foi Ok. esse, e esse, repara, estamos a falar de Lucas, portanto, Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro,
Portanto, já tinha lido os primeiros dois, mas foi nesse, e isto que eu partilhei contigo aqui é o Lucas 17, 20, 21, e foi isso que abriu completamente o meu coração. Porque quando Cristo diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, diz que está dentro de nós, que é Exatamente, que é o capaz de Espírito estar, Santo, que é o Espírito Santo. que é o Ah, Espírito Santo. e isso mudou a minha compreensão de tudo, sobretudo de Cristo, porque eu tinha a ideia, a visão que eu tinha até esse momento, se calhar, ou melhor, a visão que eu tinha de Cristo era a visão dogmática, né? Depois comecei a ler Dos os católicos, Evangelhos, pronto. sim, Aquela sim, parte mais católica, exato. sim, e depois comecei a ler os Evangelhos e comecei a ver que parecia muito diferente daquilo que me tinha sido ensinado ou daquilo que. E depois li esse versículo e transformou-me. Entretanto, agora já há muitos outros que eu amo. E agora vou voltar, assim que terminar o Novo Testamento, vou voltar a ler os quatro Evangelhos e depois irei Hum, então reler algumas coisas do Antigo Testamento. Porque isto é uma leitura que é para a vida toda. Não é? completamente. É uma leitura Isso para a vida toda. é. Aliás, eu ontem estava a relatar isso com um amigo meu, estava a dizer que a Bíblia é um livro, tu tens tudo dentro, tens filosofia, tens ficção científica, de uma certa Sim, forma, sim. tens aventura, tens poesia, E, psicologia, tens e outra tudo. coisa depois que é muito fundamental, Jéssica, e isso diz, Cristo diz isso, que não é preciso mais ninguém para tu estás ligado, para tu estás conectado a Cristo. Exatamente. Portanto, nunca deves fazer outsourcing do teu sentimento e daí mesmo eu escrevi há pouco tempo uma frase que foi em resposta até a um ateu no thread e o meu comentário no post dele acabou por ter muitos likes, que foi, eu disse, a verdadeira fé vem com dúvidas, mas o verdadeiro ateísmo vem com certezas. Exatamente. Porque Exatamente. a verdadeira fé não é limpa de dúvidas. E lá está, nós não devemos fugir dessas dúvidas. Sabes? Devemos orar para que o Espírito Santo nos dê clareza não é? Mas não devemos fugir Sabedoria, dessas exato. sabedoria, clareza, É. mas não devemos fugir dessas dúvidas. Quem tem certezas são os ateus, que têm a certeza que Deus não existe, não é? Eu há pouco tempo tenho O que é vindo a mais fácil, de uma certa maneira, é o caminho fácil. de certa forma, sim, claro. E atenção, eu fui ateu, eu era crente em miúdo. Até há pouco tempo partilhei um vídeo de um teste do meu 11º ano de filosofia em que eu falo de Deus, portanto, que tinha 16 anos. Mas depois fui consumido por este mundo pós-modernista, marxista, enfim. E durante cerca de, sei lá, 12, 14, 15 anos fui ateu, pelo menos uns 12. Ah, e esse ateísmo assentava numa grande certeza de que eu percebia o que era a realidade. E portanto, quando tens certezas, top. Deus, eu lembro-me de ouvir pessoas falar de Deus e de Cristo e eu olhava com alguma compaixão, alguma empatia, mas com alguma altivez do género. Pronto, esta ilusão faz bem a estas pessoas, então se lhes faz bem, quem sou eu, não é? Para negar, pronto. E eu com a certeza absoluta de que aquilo era uma ilusão que as pessoas tinham e que eu, Fábio, estava certo. Ahm, eu também respondi. É engraçado que às vezes vêm-me algumas ideias engraçadas quando estou a responder a malta online. E havia uma pessoa que estava a dizer que quando Cristo lhe apareceu, que foi uma grande mudança. E eu respondi: olha, de certa forma eu não sinto que Cristo me tenha aparecido. O que eu sinto é que eu fui desaparecendo. Cristo sempre esteve lá. Mas para eu o ver, eu tenho que desaparecer. O meu ego, a minha certeza sobre as coisas tem que se. Sabes? Completamente. Estar em E Cristo é destruir o ego o máximo possível. tem, Tu não podes estar em tem. Cristo com um ego sobredimensionado que, cuidado, infelizmente também há cristãos, ou falsos cristãos, como o Mário os chamaria, que não conseguem.
Sim, sim. destruir o ego. Sim, mas Continuam é com aquela claro, porque isso arrogância, houve pronto. dizer Mas que não estar é. em Cristo é destruir o ego, isso tu não podes. E depois lá está, eu nas minhas orações, por exemplo, aquilo que eu peço sempre ao Senhor é para afastar as ilusões e a mentira de mim e me pôr no caminho da verdade, quer doa, quer não. Excelente, excelente. É engraçado, porque é engraçado como nós acabamos por orar por coisas parecidas. Eu costumo orar muito e começo sempre a oração a pedir força ao Pai, clareza ao Espírito Santo e presença a Cristo. Peço força, clareza e presença, que acaba Exato. por E ser cura. e cura, que acaba por ser, mas por causa destes três têm sido sempre os que eu vos digo. Depois disso vou oscilando e consoante Uhum. me sinto nesse dia, vou falando um pouquinho, mas isso é quase como se fosse a minha, sobretudo à noite, começo com o Pai Nosso e depois Uhum. peço isso e depois vou abrindo o coração e vou falando das coisas que neste dia, agradecendo pelo dia, pelas coisas boas que passei no dia e depois também partilhando. E que é outra coisa maravilhosa que nós ganhamos enquanto, enquanto crentes, que é a oração, que as pessoas não É imaginam o quão maravilhoso é, não é? fantástico. Não É, imaginam é a melhor coisa da vida. não imaginam o quão maravilhoso é. Eu tenho muita pena que as pessoas nem se deem. Eu É. até coloquei um desafio a um amigo. E nunca te sentes sozinho. Sabes? É Nunca. Eu, incrível. desde que estou em Não, não, Cristo, eu não. nunca mais me senti sozinha. Não, nunca nos sentimos sozinhos. Parece que é só eu querer. Às vezes falo só em pensamento, mas parece que é só eu querer Exato. começar a vocalizar e eu tenho pena que haja pessoas que tenham a certeza que isto é loucura, ou que é ilusão, ou que é. Já não me lembro o que é que eu achava, Seja o mas que for. seja. E que nunca se experimentem, nunca se deem a oportunidade de experimentar isto, sabes? Ahm, Completamente. Sabes, eu digo porque. sempre a todos os irmãos cristãos, eu digo sempre, eu desejo a toda a gente deste mundo sentir o que é estar ter a mesma sensação do que é estar em Cristo. É Sim, uma coisa que não é parecida com nada. sim. Nada. Não há médicos, não há psicólogos, não há medicamentos, não há drogas, não há nada que te traga esta paz, este alívio, esta leveza, sabes? Aquela coisa de. Sabe, como eu estava a dizer ao Mário na entrevista que eu tive com ele, eu quando me entreguei a minha vida a Cristo, o nó desfez-se na minha cabeça. Eu comecei a viver mesmo em paz. Eu nunca senti tanta paz e serenidade na minha vida como eu sinto agora, apesar de ter mais desafios que antes, porque quanto mais uma pessoa está em Cristo, mais desafios, porque lá está, Certo, os ataques certo. intensificam-se, nós temos um mundo, Uhum, quer a gente quer não, também temos o mundo das trevas, que lá está, porque nós fazíamos parte daquele mundo, e eles perderam aquela pessoa, e então eles vão enfim, tentar recuperar de uma certa. enfim. E sobretudo com os vícios, com as tentações, a carnalidade, e o que a Sim. gente chama do Egito. Sim, Porque sim. Da escravatura, né? uma pessoa, quando começa a estar em Cristo, começa a passar pelo deserto, como o povo israelita, quando foi libertado do Egito, o mar fechou-se e eles depois já não podiam voltar para trás, mas alguns ainda se lamoreavam e tinham aquela coisa, eu queria voltar para trás porque eu no Egito tinha isto, tinha aquilo, tinha. Pronto, voltar à vida antiga. Percebes? Às Uhum, vezes uhum, é assim que os demónios nos tentam. Era tão uhum. bom. Eu às vezes ainda tenho essas coisas. Era Claro, tão claro, bom. E claro. lembras-te quando tu podias fazer isto e podias fazer aquilo e não tens saudades disso. E eu tenho logo aquela clareza de dizer: não, 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 não. Só Olha, quero Jesus na minha vida. Só quero por Deus na minha vida. Eu acaso, não vou voltar à minha vida antiga. E então o deserto, a gente passa pelo deserto, que é a parte dos desafios, e é assim que Deus limpa o Egito de dentro de nós, é assim que Deus faz a nossa limpeza, a nossa purificação. Porque para Ele nos dar as bênçãos a que Ele tem preparado para nós, nós não podemos. É assim, Jesus também diz: não se pode pôr vinho novo em cântaros velhos. uhum, Quer em dizer que odres velhos. nós temos que ser purificados e curados antes de receber as bênçãos, porque enquanto a gente não estiver completamente curados ou purificados do nosso passado, nós não estamos prontos para receber as bênçãos que Ele tem para nós.
Que, aliás, eu quando me converti em Cristo não foi por causa das bênçãos, foi mesmo por causa da cura, porque eu já não aguentava mais estar num buraco negro constantemente. Sabes, Ah, um amigo meu disse-me, e tu vais adorar esta frase, ele disse, e que também começou esta aproximação há muito pouco tempo, e disse que chegou a Cristo porque sentiu que tinha chegado ao fim dele próprio. exato. É E uma pá, forma muito eloquente de colocar, não é? quando tu Chegar ao já fim neste caso. experimentaste tudo, Uhum. e eu sempre tive Jesus dentro de mim, graças às minhas avós. Eu tenho, a minha avó materna era muito católica e a minha avó paterna era testemunha de Jeová. Ela faleceu há uns anos. E então a minha avó paterna tinha muita. Eu conheço muitas partes das escrituras, porque quando eu era miúda, ela pegava na Bíblia e nos livros e contava as histórias, em vez de me contar as histórias para dormir que contam normalmente às crianças, ela contava-me as histórias da Bíblia. E então eu sempre tive aquela afeição por Jesus. Só que envolvi-me em coisas pagãs e pronto, Sim, enfim. todos nós acabamos por ter essa experiência, de alguma forma, mas sabes E que cheguei, como o teu amigo, cheguei àquele ponto de eu já experimentei tudo. Então meti-me de joelhos e pedi. Foi quando eu comecei a orar a Jesus. E no dia a seguir, o meu acordar foi já completamente diferente. E foi aí porque, que tudo porque acelerou. lá está, é preciso a rendição. É preciso duas Exato, coisas, de certa forma: redenção e rendição, não é? Enquanto não nos rendermos totalmente, e atenção que este render totalmente não é fácil, é um processo, e há dias em que parece que avançaste, depois há um que parece que há um retrocesso, e depois há outro, não é? Mas também uhum, também temos que ter compaixão para connosco, não é? Temos que perceber exato. que desde que haja autenticidade e honestidade no nosso coração, isso é o mais importante, e que tentemos fazer o caminho. E repara, a surpresa para mim é incrível, porque depois da aceitação de Cristo, que foi um momento muito intenso na congregação, mas que eu pensei que, para além de muito intenso, pensei que fosse sobretudo simbólico. E nos dias a seguir fui percebendo que não era só simbólico, porque começou por eu receber um convite para olhar para a minha vida e para resolver questões que eu não tinha resolvido. E para ter conversas que foram complicadas, mas que O foram necessárias. perdão e pedir Isso. perdão e Mas que, repara bem, é aqui o poder. Como o teu ego já não é o que importa mais, a tua narrativa pessoal, a tua identidade pessoal já não é o que importa mais passa a ser a verdade, exato, então tu vais ter que ter esta conversa. Apesar de te doer muito egoicamente, de te custar muito ao ego. exato. Eu senti que não tinha nenhuma outra hipótese. E é verdade que isto me deixa alegre porque me dá mais confiança para falar de Cristo, porque eu não falo só de Cristo. Eu, quando é preciso, também atuo. Exato. Também, percebes? A gente Portanto, obedece, a gente, ele diz, faz. Aliás, ele, de isso, certeza que ele te disse, opá, tu não vais conseguir curar sem passar por isso. isso, E tu sabes? Mas com muito também tens amor, passos foi mesmo quase um muito convite. difíceis. Não foi uma obrigação, foi um convite. Fábio, temos que fazer isto. Temos que, É isso. sabes? Tipo, tu queres mesmo curar, tu queres mesmo, Isso, então isso, tens é, que fazer. não vais ter que passar por isso. Não és obrigado, mas É. Mas se se tu que, queres isto, tu vais ter que fazê-lo. tens Tipo, que. não há outra forma. Yeah, é isso. Isso é lindíssimo. E repara bem, eu agora. Ouve, isto é incrível, porque olha, só aqui uma forma muito rápida para tu veres o quão incrível é. A minha reaproximação a Deus começou de forma que eu consiga apontar em 2023 e começou sobretudo por causa do término que eu tinha tido um ano antes, que foi que me começou a fazer questionar tudo. Porque eu tinha grande certeza que aquela era a mulher da minha vida, seria a mãe dos meus filhos, e a minha vida estava estruturada numa certeza. Ou ela se ir embora, e passado algum tempo, ou colocar tudo em questão e a duvidar de tudo, Deus começou a surgir. Uma semana depois de eu ter aceitado Cristo como Salvador, ela voltou a falar comigo e disse-me coisas que nunca tinha dito em 4 anos, nomeadamente que eu sempre tinha sido o amor da vida dela e assim.
Isto nunca tinha acontecido. E depois da aceitação de Cristo aconteceu. E eu já não vejo nada destas coisas como coincidência, sabes? E Exato. percebo que a direção não me compete a mim, que a mim compete-me tentar ter a presença, tentar ser honesto, tentar ser autêntico, que a direção não me compete a mim. Para, Exato. na história de Noé, quando Noé em sonhos recebe as instruções para construir a arca, ele recebe tudo ao detalhe, mas há uma coisa, Talhado! mas há uma coisa que ele não recebe para fazer, que é o leme. Exato, mas porque não é ele conduzir, Não é ele, a direção não é dele, é ele pertence a que nos Deus. conduz. Exato, É e é exato. E a Arca de Noé é uma metáfora da nossa vida, sem dúvida nenhuma. completamente, E completamente, mesmo a tempestade. E mesmo a tempestade, completamente, porque, e completamente. isso também vem no Novo Testamento, e foi uma coisa, quando eu comecei a minha conversão em Cristo, foi uma coisa que o meu padrinho cristão, o Mário, ele virou-se para mim e disse: Jéssica, tu só vais conseguir encontrar paz quando estiveres dentro do barco e a tempestade estiver à tua volta e tu estiveres a dormir descansada. Uhum, E eu, para uhum. mim, foi: eu vou ter que perder o medo. E foi um boom na minha cabeça. E foi uma das melhores curas da minha vida, porque eu aí percebi tudo. E ele, ok, ele é que está a conduzir, eu só tenho que confiar. Só tens que confiar e, Se e tu não procurar confias, ser. para ele para o pai é quase uma falta de confiança. É tipo, não Sim, confias em sim, mim, não sim, acreditas mesmo em mim. Não, não, sim, se tivesses mesmo sim. fé, É isso, tudo é isso. descansava no meio da tempestade. E a arca, e eu digo sempre, Jesus é a nossa arca de Noé. E quem Olha, estiver debaixo da arca, pode acontecer o bendito, que acontecer à nossa volta. Nós vamos ser sempre salvos. E Deus nunca mete nada em cima das nossas costas que a gente não consiga aguentar. bendito, sim. Diz que dá as suas batalhas mais difíceis aos seus melhores soldados, não é? Sabes que Exatamente. eu tenho vindo a sentir que eu sempre soube deste meu. Sempre tive um grande gosto pela escrita. Ahm, Vê-se no le- teu livro. Muito obrigado, minha querida. Lembro-me de, no meu terceiro ano, portanto, pai, com 7 ou 8 anos, quando as professoras mandavam fazer aquelas redações escritas, sabes, as composições. Hum. Lembro-me que a minha era muitas vezes lida pela professora à turma, e eu lembro-me, olha, repara bem esta memória que é tão linda, que eu tenho um exemplo, que era para fazermos um texto sobre uma flor e uma abelha. E a maior parte dos meus colegas, por aquilo que eu me lembro, a narrativa era a abelha chegava ao pé da flor, perguntava-lhe se queria ir brincar e iam as dois brincar. E a minha foi, a abelha chegou ao pé da flor e disse, olha, queres ir brincar? E a flor responde, olha, eu não posso, porque eu estou preso ao chão, eu não posso sair daqui. E a abelha percebeu e ficou a abelha ao pé da flor a brincar com ela aqui. Mas só por esta pequena diferença, eu lembro que a professora leu e eu ficava todo orgulhoso. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que eu tenho vindo a entender, ultimamente, que o motivo pelo qual Deus me deu este dom, este talento de escrever, foi para escrever sobre, Completamente. Mas sabes? é mesmo. E lá está, nós todos temos. Todas as pessoas têm um dom. Eu canto, né? E Hum, também escrevo, mas é. Assim, não sei Composição. tocar nenhum instrumento, preciso sempre de um músico para compor comigo, mas tenho umas bases na guitarra, mas escrevo melodias e tenho muitos temas meus. E quando eu entrei em Cristo, eu percebi logo, ok. E o podcast também, eu trabalhei numa rádio quando estive no Luxemburgo, entrevistava músicos, e o podcast que eu tinha começado o podcast o ano passado exatamente para continuar a entrevistar os músicos, porque eu, quando vim para Portugal, sabes que eu aprendi tudo no terreno lá, não tenho canudo, como se diz, não tenho Uhum, diploma, mas eu fiz uhum, 10 anos de rádio e aprendi tudo no terreno. E eu sentia falta de fazer rádio e por isso é que comecei a fazer o podcast. E porquê? Porque o meu programa também, eu convidava sempre artistas e músicos que não eram muito conhecidos e que não iam ser convidados nos mainstream, mas que eram muito bons e que eu queria absolutamente fazer descobrir às pessoas e etc.
E eu queria continuar com essa missão, e por isso é que comecei. Quando eu me entreguei a Cristo, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, ele disse logo: lá está, isso de tu dizeres, a gente não age só com a oração, mas também com os atos. Ele disse logo: ok, tu agora vais mudar o formato de podcast, vais abrir a vários temas e eu fui logo, eu quero fazer um podcast onde eu vou convidar pessoas cristãs que vêm testemunhar, porque o testemunho é muito importante. O testemunho é muito importante. Tu e o Mário, vocês eram ateus. Ah, sem dúvida. Sim, sim. Vocês Eu, eram eu não ateus só e era tinham ateu, aquela como crença. era um ateu convicto e lembro-me de dizer há uns anos, sabes as gaivotas? As gaivotas, os barquinhos, Sim, aqueles barquinhos para ir para o mar, a pedalar, né? Acho que toda a gente vai saber o que é. sim, 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 sim. Lembro-me de há uns anos, pá, não sei, talvez aí estamos em 2026, pá, aí uns 6 anos, 6 ou 7 anos, 6 anos, 2020, pá, aí, 2019, 2020, 2021, por aí. Eu não, fui de barco com o meu irmão e de gaivota com o meu irmão e um amigo, e lembro de estar a dizer muito claramente isto. Que engraçado, isto realmente. E depois Deus é brincalhão, realmente. Porque eu lembro-me de estar a dizer, A lembro-me de estar a dizer sério. isto, lembro-me de estar a dizer isto. Não sei que pessoa é que eu seria se acreditasse em Deus. Se algum dia, alguma coisa assim, se algum dia acreditar em Deus, não sei que tipo de pessoa serei. Eu tinha razão, porque eu não podia antever o Fábio que hoje tem esta. Eu nem acredito, eu não gosto de usar o acreditar, eu sinto, é diferente. É Porque o acreditar fluído. é uma relação, o acreditar leva-me sempre para uma relação racional, não é? Eu acredito porque Exato. tenho aqui a prova, não é? Porque eu acredito na equação ou eu acredito no argumento. Não é isto. Eu sinto, é diferente. E lembro-me claramente de dizer aquilo e lembro-me claramente da certeza, tanto quanto se pode ter uma certeza, de que isso nunca ia acontecer. Mas Deus é um brincalhão, né? Não, E aliás, Deus mostra com pessoas assim, que falam assim, então é aí é que ele age mesmo. pá, Ele tem sempre, eu digo sempre, ele tem tudo perfeitamente orquestrado. é incrível, incrível. E ele mostra sempre que é ele é que manda. Tu podes ter projetos para a tua vida, podes ter visões, como tu dizias, eu nunca. Lá está, é ele que manda, é É ele que incrível. conduz. Se ele achar, ok, tu vais fazer isso, vais ter esse projeto. Agora, se ele disser, não, não é isso que está previsto para ti, ou mesmo ele às vezes, até as pessoas às vezes ficam revoltadas por não terem aquilo que pediram ou por não conseguirem aquele projeto que tinham em mente. O pai, ele, lá está, ele é pai e ele age como um pai. Eu digo sempre, ele quando nos mete os desafios nos caminhos ou quando ele nos tira alguma coisa da vida, não é para nos castigar, que as pessoas têm aquela coisa, ele é castigador. Não, é uma forma dele dar amor. Porque quando ele nos mete um desafio no caminho, ou quando nos tira algo, ou é para nos proteger, ou é para aprendermos alguma coisa, Sim, sim. ou é para chegarmos exatamente a mais longe ainda, a melhor ainda do que aquilo que a gente tinha previsto para nós. Só que as pessoas, nós queremos tudo já. E aliás, nós só vimos as coisas num perímetro. Mas ele vê as coisas em zoom. Sim, Ele sim. já vê muito mais adiante, Tudo, estás a perceber? E ele claro, já sabia que tu ias ser. Ele já sabia que tu ias ser dele. Ele já claro. sabia, ele até se ria. De certeza que quando tu disseste, eu nunca vou acreditar em Deus, ele até se riu. Como quem? Dá-me mais uns meses. É E lá verdade. está. E isso, ele não há outra forma. Ele é que está no comando. Ele é o criador de todas as criaturas. E até as trevas têm que se curvar diante dele. Por isso é que eu digo, não há nada que consiga destruir as trevas se não for Jesus Cristo, se não for Deus. Nada. Porque Ele é o criador de tudo, de todas as criaturas, e todas as criaturas devem-lhe obediência. Até os Isso. ateus, mesmo que eles não acreditem. Estás a perceber?
sim. E a tua história é o exemplo perfeito disso. O teu testemunho, É muito forte. estás a ver porque é que eu queria absolutamente fazer um podcast onde eu ia receber testemunhos de pessoas que se converteram em Cristo. E aliás, outra coisa que Deus também me concedeu foi eu saber falar 5 línguas e eu vou poder entrevistar Hum, pessoas uhum, em outras línguas também, vou poder entrevistar pessoas em francês, em inglês, em luxemburguês, em alemão, para ter o máximo de testemunhas possíveis, porque o testemunho pode impactar, pode mudar a vida de alguém. Eu sei que houve um testemunho de uma rapariga que mudou completamente a minha vida, ela era uma ex-Wicca que se converteu em Cristo. E ela veio falar dos perigos do mundo oculto, pronto, de tudo o que é paganismo, uhum. dos demónios que tu invocas. E eu, quando realizei aquilo que andei a fazer na minha vida durante 20 anos, eu fiquei branca. Eu Pois. não imaginava. Por isso é que eu digo, os testemunhos é importante. E lá está, nós temos mesmo que. Deus dá-nos os talentos. Assim como ele deu, não sei se tu já leste o Antigo Testamento, no Êxodo, quando ele dá o talento aos artesãos para eles construírem o templo, para construírem a Arca da Aliança, porque Hum, ele tem aquelas, assim como para a Arca de Noé, ele tem aquelas coisas mesmo específicas, os tamanhos, as cores, as matérias, e ele dá os talentos às pessoas, que é para as pessoas poderem conceder poderem fazer a vontade dele, que é sempre a vontade dele que é feita e não a nossa. E quando a gente aceita isso, é muito mais fácil também a gente conseguir destruir o ego. Quando a sim, gente sim. diz que a tua vontade seja feita e não a minha, é muito mais fácil nós Sim, conseguirmos pôr o ego para baixo. É aquela coisa, ok, não é bem aquilo que eu estava à espera, mas o pai sabe o que é melhor para mim, o pai isso, sabe o que está a fazer, porque ele isso. é Que no, pai. que no fundo, repara, foi o problema de Judas, não é? Judas queria que o Messias fosse aquilo que ele queria que o Messias fosse, não é? Que viesse alguém para derrotar os romanos e para isto e para aquilo. E quando ele percebe que o Messias não é isso, ele começa a decidir com a sua humanidade, não é? Com a Ah, carnalidade. com a carnalidade. Portanto, assim, em primeiro lugar, o problema de Judas nem é a falta de amor para com Cristo, é a falta de compreensão, que é tão ou mais perigoso, não é? E pronto, e depois e depois repara, mesmo depois de consumado o ato, não se contrista, vai se matar, porque se contristasse, se arrependesse genuinamente e se pedisse perdão, seria perdoado. Exato. Seria perdoado, haveria Isso misericórdia é, para ele, não é? exato. Mas ele não. Mesmo no fim, ele é soberbo, porque Ele preferiu se matar. suicida sem se humilhar, sem o pedir o perdão. E a questão de Judas, a questão pela qual é tão poderosa, é porque Judas não é ele, sou eu também. Exato, Há Judas dentro de todos nós, não é? Assim como há exato, exato. Pilatos dentro de todos nós. Quem lava as mãos das decisões, não é? Lavo daqui as Exato. minhas mãos como se não fosse nada comigo. Só que isso é uma E decisão. meter sempre a culpa para os outros, Claro, não assumir as consequências das escolhas que claro, fazes. claro. Portanto, eu também tenho muito de Pilatos, não Hum, é? E nós temos que ter essa consciência e essa humildade de reconhecer isso e, sobretudo, de reconhecer que sozinhos, sem a luz de Cristo, nós não conseguimos fazer frente aos. Lúcifer era o anjo da música, ele cantava muito bem, ele tem uma é. voz incrível. Por muito mal por muito triste que isso me meta, que é o meu ramo. É, Mas lá está, quando é utilizado para enaltecer é incrível, mas quando é utilizado para manipular e para te fazer acreditar em certas coisas, também, não é? Porque tem uma voz muito doce, não é? exato, exato, exato. Porque é É que aí há o grande tantos perigo. músicos a fazerem pactos com ele? Claro, então essa malta dos shows, então, enfim, que é a malta que depois nós vamos seguir e aplaudir, né? Portanto, E isto fazem rituais satânicos em pleno palco, como a Lady Gaga, que é Lady explícito, Gaga, a Madonna, a a Madonna, Beyoncé.
a Beyoncé, os Jogos Olímpicos, a abertura dos Jogos Olímpicos de Completamente Inverno, o todos. pentagrama. Portanto, repara, já não é. Enfim, é que Aliás, já. O Macron, quando foi na França, ele disse: a besta do evento está aí. Ele, com essa frase, já disse tudo. Já nem é a teoria da conspiração, infelizmente. Já As nem pessoas se podem. escondem. Portanto, porque é uma luta verdadeiramente espiritual, não é? Porque há a crença neles que se mostrarem o que fazem e nós não nos revoltarmos, está a permissão dada, então a responsabilidade passa para nós, não é? É isso. Portanto, Exatamente. ah, é assim, portanto, por isso é que nós, na nossa dimensão, que aqui material parece uma dimensão mais pequena, mas esta já percebemos que não é a dimensão que importa. A dimensão que importa é a dimensão espiritual, e aí a conversa é outra, Hum, e aí a luta é outra. hum, O que podemos fazer nesta dimensão material é, deixar de dar poder a esse tipo de conteúdos, deixar de completamente. dar atenção, dar poder. Dois, ir naturalmente falando com as pessoas quando virmos alguma abertura também por parte das pessoas, porque também Exato. a nossa energia é limitada, a minha pelo menos é limitada, e eu não. Se eu vir cá uma pessoa que está genuinamente interessada e que não está só aqui para me tentar apanhar no gotcha, que é a maior parte Exato. das pessoas querem-me apanhar. Então aí eu digo, olha, fica com a tua razão, fica com a tua certeza, está tudo bem, e eu eu Exato. continuo na minha. Se quiseres, tiver alguma curiosidade em relação a algumas coisas, que eu tenho vindo a aprender através da minha experiência pessoal, é só isto, eu também não sou dono nenhum da verdade, posso partilhar um Claro. bocadinho da minha experiência, aí podemos falar. Se tu estás com a certeza absoluta de tudo e só me estás aqui a tentar apanhar em contrapé ou assim, então não estás a ser justo, não estás a ser honesto, então também não vale a pena. Já tens a certeza toda, portanto, porque é E que, não é? sobretudo, tu também já foste ateu Sem e, dúvida, e sem lá dúvida. está. E mesmo o Pai deu-nos o livre-arbítrio. Se Deus nos Uhum, deu o livre... Isso foi uma conversa que eu tive com Jesus, porque de vez em quando a gente conversa, né? Eu digo sempre que eu com o tempo, quanto mais tempo vai passando eu estando em Cristo, mais eu tenho aquela relação com Ele, tipo o meu melhor amigo, quando quero e recebo as respostas e às vezes eu até fico naquela, será que é ele, será que não é? E depois ele confirma-me uhum, através de outras uhum, pessoas ou de uma coisa que eu uhum, vejo e eu, ai, uhum. afinal era mesmo. Sim, E a sim. reação, e mesmo assim, eu posso viver isso 1000 vezes, mas a reação é sempre a mesma, é tipo, oh meu Deus, isto é mesmo verdade, estás a ver? É tipo Yeah, milagre, é sempre surpresa, de certa forma, né? é sempre, oh O uau, que é estás a ver? engraçado. Uau! E então, Uau. uma das coisas que ele me disse foi. ah, Uma coisa que os homens ainda não perceberam é que não é o homem de julgar o homem, é o pai de julgar o homem. E ele disse-me: tu podes, por exemplo, não concordar com a escolha de vida de Uhum. alguém, mas isso não quer dizer que tu tens que deixar de amar essa pessoa, muito pelo Nem que és contrário. melhor do que essa pessoa, claro, claro, Exatamente. Ele claro. disse: eu também, quando estive aí na Terra, eu andei com pessoas que eu não concordava com a escolha de vida delas, mas eu nunca deixei de as amar. Eu Exatamente. sempre tive, E, e esse é sentava-me com elas à mesma mesa. e E eu sinto. dizia, Diz, diz, desculpa, termina. e outra coisa que ele disse também foi, que agora me está a escapar, Desculpa, fui eu que te isso interrompi. de, não, 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 não faz mal, não faz mal, eu também te Não, interrompo. mas ia-te dizer, também agora entrar já em jeito de conclusão, que mais um pouquinho tenho que ir embora, Ah, sinto que é um dos perigos que os cristãos enfrentam. E eu aqui cristão, não sei se concordas comigo, para mim cristão, eu considero-me cristão na medida em que os evangelhos são a minha fortaleza espiritual. Ok? hum, Ahm, São os evangelhos a minha fortaleza espiritual. É isto que eu posso dizer. Eu estou a ler a Bíblia toda, gosto muito da palavra e há coisas incríveis, mas para mim a fortaleza espiritual é os evangelhos. Ok? completamente, sim, Pronto. claro. Ahm, e o que eu te queria dizer, pronto, se aceitarmos que isto é um cristão, alguém que concorda com isto que eu te estou a dizer, então sou cristão, sem dúvida. E eu acho que um dos principais perigos dos cristãos lá está, é isso, é acharem que estão mais certos do que alguém e que estão em posição de julgar alguém, sabes? Que é algo que se não tivermos cuidado, todos podemos cair nesse erro. Exato, e isso cria o quê? Ele também disse, eu vim ensinar o amor, eu não vim ensinar a divisão, a agressividade. Isso já me veio agora, ele virou-se e disse,
Se o pai deu o livre-arbítrio ao homem dele poder fazer as próprias coisas, as escolhas dele, quem é que o homem se julga que é para julgar a escolha dos homens? Ele não é mais do que o pai. Se o Uhum. pai dá o livre-arbítrio, então Claro. nós não devemos. Agora, lá está, nós podemos não concordar. Eu tive essa conversa porque uma pessoa muito próxima de mim tem uma condição que não é muito cristã, vamos dizer assim. E eu virei para ele e disse: Mas Jesus, eu não quero. É uma pessoa que é minha amiga já há mais de 15 anos, é a minha melhor amiga, aliás, eu quero continuar a amá-la e porque nós entendemos-nos bem, ela aceita-me, ainda por cima acolheu bem a minha conversão em Cristo. E isso também foi uma surpresa para mim, ver pessoas que eu julgava, que me iam julgar ou que se iam afastar de mim e que não iam acolher a minha transformação, a minha entrega a Cristo, mas que apoiam-me, porque também veem a minha mudança. Eu era uma pessoa que era muito revoltada e muito hiperativa, e toda a gente diz que eu estou muito mais serena, consigo conversar melhor, não estou sempre constantemente revoltada, porque entrego tudo a Cristo. Foi aí que ele me disse: tu podes, mesmo que ele disse, é a escolha dela, é a Uhum. escolha da vida dela. Tu não tens que deixar mudar a tua relação com ela por causa disso. Ele, muito pelo contrário. Eu quero que tu continues a amar essa pessoa. E para mim foi um alívio Sim, enorme, estás a sim, sim, perceber? sim. Sim, E sim. foi quando ele disse: uma coisa que os homens ainda não perceberam é que não é aos homens julgar os homens, é o pai de julgar os homens. E Parece lá bem. está, e quem somos nós? Se o pai nos deu o livre-arbítrio, quem somos nós para sermos mais do que o pai e dizer àquela pessoa, não, tu não. E isso, o que é que isso cria? Isso cria conflitos, cria Claro, claro, agressividade, cria claro, claro, guerras. claro, Não claro. foi de todo aquilo que Que... Cristo veio Sim, sim, ensinar quando ele esteve cá. sim, Ele veio sim, sim. ensinar o contrário. Ele veio ensinar a compreensão, o viver junto, o vivre ensemble. Pronto, como dizem os Uhum, franceses, estás a ver? uhum, O uhum. aceitar-nos uns aos outros, mesmo se somos diferentes uns dos outros. Sim, Aliás, sim. enquanto cristão, como é que tu queres convencer um ateu, por exemplo, que Cristo é amor, se tu te vais permitir julgar aquela pessoa porque aquela pessoa não tem a Claro, mesma crença que claro, tu? claro, claro. Isso não faz Então sentido. acabas por nunca sair do ego, continuas ainda a estar no ego, porque queres ter E razão, ou acabas por nunca ser porque. cristão. É, claro. É um pouquinho por aí. É um pouquinho por aí. Acabas por não ser cristão, porque aquilo que Cristo veio ensinar foi exatamente o contrário. Foi, não, tens de ter compreensão para as pessoas. Nós não podemos julgar as pessoas pelas escolhas que elas fazem, são as escolhas delas, e cada um tem que assumir as consequências das suas próprias escolhas, mas nós não devemos deixar de amar ninguém. Agora, é assim, eu sei que tu tens que ir embora, mas uma última pergunta que eu tinha para te fazer. Se Diz-me. tu escrevesses este livro agora, da tua Hum, transformação, depois da tua entrega a Cristo, tinhas escrito de forma diferente? uau, boa pergunta. Nunca tinha pensado nisso. Sim, teria escrito de forma diferente. Estou a pensar exatamente no quê. Quer dizer, vai haver um volume 2. Não, é assim, vai O haver Wilson qual. depois de estar em Cristo. Eh, há uma parte, tu ainda não chegaste lá, que eu abro a possibilidade desta ser a última obra que eu escrevo. Ai, não Mas, digas uma coisa dessas, sinto que não vai ser. Sinto que não por vai ser. favor. Sinto que não vai ser. Eu espero te E convidar para mais livros no meu podcast. sinto que não vai ser. Olha, e responder-te-ei à tua pergunta com o meu próximo livro, que será escrito, Ah, já na presença de Cristo, né? Portanto, veremos onde é que esse livro me vai levar, mas sem dúvida que a graça de Cristo vai estar presente, não há como. E é incrível, enfim, eu prezo muito de argumentos intelectuais, dá-me algum gozo
a racionalidade, dá-me algum gozo isso. Só que discutir com ateus, eu tenho um amigo ateu mais próximo, e ele só aceitar que a gente discuta no campo dele, não é? Que é no campo da racionalidade, que é no campo das provas, que é no campo de. E eu depois até utilizo, assim, até utilizo alguns O homem é que faz paralelismos. tudo. Utilizo alguns paralelismos com a ciência, por exemplo, no nível dos estudos da consciência, que a consciência não está só no cérebro, enfim, tento aqui, mas só estou a jogar no campo dele, porque ele não reconhece o meu campo, não é? Ele não reconhece o meu campo. E eu percebo o quão às vezes frustrante é, mas enquanto eu sentir genuína curiosidade por parte da pessoa, está tudo. Quando eu sentir que a pessoa só me quer apanhar em gotcha moments, aí se calhar depois também deixo de ter. Não deixamos de ser amigos, mas deixo de discutir esse assunto porque Claro, percebo que não há, sabes? E então completamente. é se calhar por aí que eu terminava, que é eh, algo que eu senti e que ainda vou aqui ou ali sentindo, mas menos, que é alguma vergonha. Por exemplo, eu vou ler a Bíblia, levo a Bíblia para ler num café ou assim, e dei por mim uma ou outra vez a sentir alguma vergonha de ler a Bíblia em público, ok? Como se fosse pá. E aqui e É ali alguma. normal, é o início. É o início. E aqui e ali alguma. Mas essa já está superada. Esta que eu te vou dizer está praticamente superada, porque também é à base da repetição, sinto eu, mas alguma vergonha de declarar Cristo como meu Salvador, às vezes em conversa com um grupo, estás a ver? Por isso é que eu quis fazer aquele vídeo para a internet e olha-me bem isto. Vou terminar, contei-te, não é? Então termino com esse episódio porque é muito bom. Portanto, isto, eu querer gravar este vídeo para a internet, que tu vais deixar o meu Instagram, depois as pessoas poderão ver se quiserem. Um, Aconteceu para aí 4 ou 5 dias depois de eu aceitar na congregação Cristo como meu Salvador, e estava a pensar que eu queria fazer um vídeo para deixar na minha página do Instagram, e estava a pensar e como é que ia fazer e tal, e pensei, bem, então amanhã já sei mais ou menos a ordem do que eu quero dizer, amanhã vou gravar esse vídeo. Entretanto, vem a noite e tal, e era cerca de 1 da manhã, dá-me aquela fomeca que às vezes dá, deixo a cozinha, e fiz um iogurte com granola, sento-me na mesa e naquele momento penso, epá, não, eu vou gravar agora. Estou na cozinha, ok, o setting não é o melhor, mas o que importa é o que eu tenho para dizer, portanto eu vou querer gravar agora. Prendo o telemóvelzinho no objeto dos guardanapos, fica ali preso, e quando eu vou clicar para gravar, acaba a luz. Acabou. Não Eu vou acredito. clicar, tá, aponta a câmera para mim, está o telemóvel, estou sentado, está à mesa da cozinha, está o telemóvel preso no coisito dos guardanapos, clico, viro a câmera para mim, não é? A câmera da frente, e quando eu vou clicar a gravar, acaba a luz e acabou a luz por 1 minuto. Eu senti um choque elétrico, levantei-me, subi para o quarto, e à 1 da manhã só tinha por acaso tinha uma amiga ainda acordada, porque eu precisava falar com alguém, estava em êxtase. Primeiro pensei, oh meu Deus, Deus não quer que eu grave este vídeo, porque pode parecer que é soberba eu dizer que defendo, que aceito Cristo, mas depois comecei, não, mas Não, espera aí, isso não foi Deus que não quis. espera aí, mas Deus tem todo o interesse e eu sei que no meu coração eu estou a ser honesto. Falei com essa amiga e ela disse, Fábio, à medida que vais aproximando de Deus, mais desafios das forças do mal É, vão surgindo. eu E tive ganha, uma vela que voou uma vez aqui em casa. vê lá, que loucura. E houve, e de Voou certa do nada. forma, ganharam ou não ganharam? Porque eu não gravei nessa noite. Acabei só por gravar no dia seguinte. Estás a ver? Porque senti. Mas gravei. Foi o mais importante, gravei e coloquei e está lá. Mas as pessoas podem dizer, isso é coincidência, a luz acabou. Claro, tudo pode ser arrumado na gaveta das coincidências. Quer dizer, uma vela voar, um bocado menos. Mas pronto. Não é? Eu, chau, eu nunca tinha visto uma coisa assim em direto na Olha, minha vida. mas o Mas caminho é óbvio. O caminho é óbvio, Jéssica. Não é? também foi a única coisa. Foi mesmo aquela, porque eu recusei uma proposta que me tinham feito que se eu tivesse aceito eu ia me enfiar num ninho de cobras. Uma proposta musical com um trio que eu tinha. E quando eu disse não, porque era uma coisa onde eu ia poder ganhar muito dinheiro e ia funcionar bem, e quando eu disse não, eu não vou entrar nesse filme, porque eu vou Boa. me enfiar num ninho de cobras, vai correr muito mal.
No momento que eu disse não, e foi preciso muita coragem, porque fui insultada depois, a vela voou do castiçal para o chão, assim, do nada. Uau, uau, Yeah, foi yeah. como quem estás-me a Meu dizer que Deus, não, pá, não yeah. acredito. Foi Isso, no início, foi quando eu comecei a isso, entregar a minha vida. Foi isso, mesmo, mesmo, isso, mesmo no início. isso, E isso. eu virei-me e disse: podes fazer voar aquilo que tu quiseres, porque eu vou continuar a entregar a minha vida a Cristo. Que lindo. Olha, deixa-me então terminar. Se conheces esta imagem, se Força, calhar força, conheces. desculpa. Não, não, não faz mal que tu também tenho que ir embora, mas termino com esta imagem. Talvez conheças, a imagem não é minha, mas acho que é uma imagem linda, que é ah, tu dás por ti num campo com uma cerca no meio, a dividir o campo, e de um lado pertence a Satanás e do outro lado pertence a Deus, e ambos estão-te a dizer, vem para aqui, vem para o meu lado, diz Deus, este é o lado da paz, da tranquilidade, e Satanás diz, não, não, fica do meu lado, que é diversão, é não sei o quê, é não sei o que mais. Prazer. É o prazer, é tudo, e tu ficas indeciso. Então o que é que tu decides achando que és mais inteligente de toda a gente? Metes-te no meio da cerca, uma perna de cada lado. Sentas-te no meio da cerca, um lado de Deus, um lado de Satanás. E adormeces, e quando acordas, estás em Satanás. E eu perguntas, então, mas o que é que se passou? Eu sentei-me no meio da cerca. E ele, não, não, o meio da cerca pertence-me a mim. Exatamente. Completamente. E Ou ele quis, aceitas Cristo na tua vida completamente com aquilo que vem, porque estar em Cristo, ainda há um bocado estávamos a dizer isso, é tomar decisões às vezes que são difíceis, muito difíceis. Para o difíceis ego, então, para o ego, uh, muito difíceis, muito difíceis. mas a Eu sei alternativa. coisas que podia estar no topo do sucesso agora que não, porque ia contra tudo aquilo que Deus quer e Cristo quer. Fico muito feliz, minha irmã em Cristo, por saber isso. Fico muito feliz. Olha, foi um prazer. Foi mesmo, e agradeço-te imenso por teres aceito o meu convite. Não se esqueçam, eu vou pôr o link do para o livro, vou pôr o link para as páginas do Instagram. Fábio aqui. Se gostaram, por favor, ponham um like, partilhem o vídeo, façam conhecer as obras do Fábio também e leiam este livro, que este livro é incrível, é uma coisa, uma pessoa mergulha aqui dentro e tem tantas imagens. Eu estou a ler e estou no cenário, estás a ver? Estou em frente ao Maravilha. rio, estou. Sim, Opa, sim, é era o que eu tão, queria. Era o que eu queria. é Então, tão olha, lindo este vou ficar à mesmo. espera do teu feedback quando terminares. Sim, E pronto, e foi um prazer e haveremos de falar novamente noutras circunstâncias, certamente. Um beijinho claro. muito grande E para se ti. vieres ao Porto, eu vou-te ver à Feira Irei, do irei sim, Livro. certamente, irei. Até se calhar antes. Está bem? Tá? Um beijinho, minha Obrigada, querida. Fábio. Tchau, Obrigada por tchau. tudo E até e breve. tudo de bom para ti. Obrigado. Um Obrigada. beijinho. Vamos falando. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijinhos. Tchau.